E, seguindo o que a gente estava discutindo aqui antes do intervalo, uma outra informação: em duas postagens feitas no início da tarde desta terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul em 2 de outubro, elogiou os patriotas do país e criticou a censura. Sem se referir especificamente a ninguém, ele disse que o Brasil vive tempos decisivos. Em uma das postagens em seu perfil no Twitter, Mourão escreveu, aspas, os patriotas resistem com coragem, face ao ódio que faz com que a censura seja usada como arma covarde para buscar ameaçar o livre debate e os questionamentos democráticos, fechou aspas. Também falou que o discurso daqueles que tensionam o poder mudou. Vivemos hoje no Brasil tempos decisivos, vemos aqueles que tensionam o poder invocando a ordem, mas quando estavam na oposição discursavam sobre a liberdade, foi o que disse Mourão. Desde a divulgação do resultado do segundo turno das eleições em 30 de outubro, milhares de pessoas têm feito manifestações em rodovias ou na frente dos quartéis. Começo essa com você, Zé. Pois é, eu devo dizer que o senador Mourão, Hamilton Mourão, ele está sendo visto ali por um grupo próximo do presidente Jair Bolsonaro, uma divisão ali no governo, né? Como uma pessoa não confiável, no sentido de que na primeira bola dividida ele vai para o outro lado, essa é a avaliação. E essa divisão, eu devo dizer aqui, que chega a outros ministros, como o Fábio Faria, como o próprio Ciro Nogueira, né? Eu já vi integrantes do governo chamando eles de X9, né? X9 é uma referência aí a traidores ou pessoas não confiáveis, né? Infiltrados. E o Mourão, exatamente vem do Mourão uma palavra de sensibilidade. Essa palavra é fantástica, que traduz o momento. Eu sou um colecionador de frases e palavras e eu repetiria, é mesmo um momento decisivo na vida do país, é quando nós estaremos definindo aí o futuro do país. A eleição terminou, né? O resultado das urnas está sendo questionado e é preciso resolver isso aí. E aí vem o senador, o vice-presidente, general, né? Do Exército, não é à toa, ninguém chega a general à toa, dando um depoimento muito importante, falando de censura, né? Falando de cerceamento do direito à livre expressão e o direito, né? Inclusive de existir como cidadão, e isso deve ser levado a sério, não é qualquer pessoa que falou, e o conteúdo da fala é muito importante. Paulo Eduardo Martins, diga, Paulo. É boa essa postura, espera-se isso dos atuais senadores, aliás, dos novos senadores. Dos atuais a gente já sabe o que esperar. O Senado abriu mão de exercer uma prerrogativa sua, que é exatamente aquela que põe um freio para que o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, não venha a extrapolar os limites constitucionais. Está escrito ali na Constituição aquilo que deve ser obedecido, e quem testar ir além daquilo responde perante o Senado. O Senado, na figura do senhor Rodrigo Pacheco, esse presidente que não se posiciona sobre nada, ele se posicionou só sobre uma coisa: não vou mexer nisso. Então ele deu uma autorização explícita para o Supremo Tribunal Federal cometer abusos. É isso o que acontece. Porque aqueles que são vítimas dos abusos hoje são vítimas convenientes. Se fosse alguém do outro lado, a coisa seria diferente. Mas como é alguém que veio de uma força política que se organizou recentemente e que está atrapalhando o jogo que tradicionalmente se jogava em Brasília, então está tudo certo. Mal eles sabem que essas coisas não param mais. O Supremo está se tornando um poder que protege a si. O Alexandre de Moraes, ele presta um serviço aos outros 10. Quem discorda disso, convido a assistir, tá no YouTube, o julgamento da ação do Daniel Silveira, que durou 20 minutos, uma coisa super rápida, todo mundo concordando lá com argumentos horrorosos, porque não havia base legal daquilo, era um acordo político entre eles fazer o que foi feito. Então, sim, esses senadores que foram eleitos, pelo menos nesse campo, como o senador Mourão, agora, com todo o seu peso, vice-presidente, general de exército, tem que ir lutar para que o Senado da República exerça a sua prerrogativa. Não só ele, qualquer parlamentar. Os atuais também, muitos se esforçaram muito, mas tem um limite, você esbarra lá na presidência do Senado, que não atende deputado. O público dele é os senadores, e os senadores não formaram um grupo para enfrentar essa situação. É mais fácil
ficar amigo de um ministro do Supremo numa mesa de vinho em Brasília do que ficar o inimigo dele lutando para abrir um processo para retirá-lo da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e garantir as garantias fundamentais dos pobres brasileiros. Figueiredo. Foram 2 senadores eleitos dessa nova que apresentaram uma defesa mais contundente da liberdade de expressão. Um foi o general Mourão e o outro foi o Jorge Seif, que era ministro do governo Bolsonaro e acabou de ser eleito agora nessa eleição de 2022, o que traz um pouco de esperança, né? Um pouco de esperança, porque essa discussão é a discussão da base da democracia. Eu sempre gosto de dizer que os americanos foram muito inteligentes na forma que eles criaram o sistema deles. Eles criaram a Constituição e logo em seguida eles criaram uma Carta dos Direitos, um Bill of Rights, e colocaram ali 10 emendas fundamentais. A primeira dessas emendas diz respeito à liberdade de expressão. E ela é escrita de uma forma muito inteligente, porque ela não diz assim, todos terão direito à liberdade de expressão. Ela diz assim, o Congresso, eles querem dizer ali o governo, né? O governo não criará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. Por que não diz você tem o direito à liberdade de expressão? Porque quem dá o direito à liberdade de expressão não é o governo. Esse direito à liberdade de expressão, ele não advém do Alexandre de Moraes, ele não advém do Constituinte de 88, ele advém de quem? Ele advém de Deus. É um direito natural. Nós temos esse direito naturalmente. Por quê? Porque acreditaram, esses que fizeram esse documento, que depois todos os outros países se inspiraram para copiar, eles acreditavam que nós, e disseram isso desde a Declaração da Independência, nós temos direitos inalienáveis. Direitos inalienáveis. Inalienáveis dados por Deus. Que inalienáveis é aquele que nós não podemos alienar, nem por vontade própria, nem por vontade de terceiros. Ninguém pode tomar esses direitos. E aí, a Constituição americana diz, né, a Carta dos Direitos fala, essa é a primeira emenda. O que é o primeiro direito? Porque é o direito com o qual nós defendemos todos os outros direitos. Se você não tiver liberdade de expressão, o que adianta o seu outro direito? Você não vai conseguir defendê-lo. Não adianta. Você fala, o sujeito tem direito a uma mobilete todo ano. Você fala, tudo bem. Se você não tiver liberdade de expressão para ele poder falar, e o mesmo vale para o processo eleitoral. Se você não tiver direito à liberdade de questionar o seu processo eleitoral, basta o que um tirano decidir que foi correto como forma de eleição, que é o que é. Não é? É assim e está acabado. Se você não tem liberdade de expressão para defender os seus direitos. Aí eles fizeram uma segunda emenda. E as coisas têm razão para estarem nessa ordem. A segunda emenda garante ao cidadão o direito de ter e portar armas para se rebelar contra um governo tirânico. Porque diz o seguinte, se não funcionar a emenda que dá direito às pessoas pacificamente se manifestarem, também está na primeira emenda, e se expressarem, e direito à liberdade de imprensa, está tudo contido dentro da primeira emenda, direito à liberdade religiosa, tudo dentro da primeira emenda. Se esses direitos não forem respeitados, aí você tem que garantir ao cidadão que ele tem a arma para se rebelar contra um governo tirânico. Existe uma previsão golpista dentro da fundação da primeira carta de criação do que se chama de Estado Democrático de Direito no mundo nos moldes que nós conhecemos. E é claro que a segunda emenda para remoção de um governo tirânico era aquele negócio, em caso de emergência, quebre o vidro. E por que nós brigamos tanto para que haja liberdade de expressão? Porque quanto mais você restringe a liberdade de expressão de um povo, ou você oprime esse povo completamente, e aí nós caímos no exemplo chinês, cubano, Coreia do Norte, tá? Ou você cai nestes modelos, ou você entra num conflito social, principalmente se as pessoas estiverem armadas. E é por isso, claro, que todos os governos de esquerda querem sempre desarmar a população, e esse governo já disse que vai desarmar. Para não ter o caso de emergência quebre o vidro. Para eles poderem fazer o que eles quiserem, não importa, e sempre tudo que eles fizerem vai ser o Estado Democrático de Direito. E você que abaixa a cabeça e concorde.
né? Então, quando nós brigamos pela liberdade de expressão, nós brigamos para que haja diálogo, né? De dois conversando, dois trocando ideias, diálogos, né? A ideia é essa. Então, se só tem um falando, só resta o outro o quê? Se uma pessoa você tenta conversar com a pessoa está te agredindo, te amordaçando, você está falando, não, pô, que isso, amigo, vamos conversar, não é assim. A pessoa não te ouve, você só tem uma alternativa, que dá um soco na cara. Então, esse é o que ninguém quer na sociedade brasileira. Ninguém quer, nenhum dos modelos, nem o soco na cara, nem o modelo de opressão, com a sociedade sufocada. Por isso que é urgente, se faz urgente Paulo, a restauração. Segura um pouquinho, Zé, deixa só o Paulo concluir. Vai lá, Paulo. Não, é só isso. Sim. Por isso que se faz urgente o reestabelecimento da liberdade de expressão. Justamente para que nós não tenhamos, e nós estamos vendo nas ruas, às vezes, a situação se tornando mais e mais tensa, e a resposta que tem vindo do governo é a resposta da Coreia do Norte, é o que eu disse ontem, é a resposta da China. Quando você tem protesto na China, o que acontece? Vê os protestos em Hong Kong, o que aconteceu? A polícia senta porrada, senta borracha. Esse é o modelo chinês. O modelo das democracias ocidentais é outro. A sociedade dialoga e chega a uma conclusão, chega a um ponto de consenso. Então eu estou torcendo, fazendo um apelo, brigando com todas as minhas forças para que se restabeleça o diálogo, porque sem ele nenhum direito importa. Sem liberdade de expressão, o resultado não há sequer resultado eleitoral que importe. Porque a eleição pode ter problema, pode não ter problema, você não vai ter oportunidade de questionar. Vamos ouvir o Fernão também, que ainda não falou desse assunto? Diga lá, Fernão. Só para complementar a explicação que ele deu da Constituição Americana, que é o documento mais genial de todos os tempos, né? Os americanos tiveram a inteligência de diferenciar dois tipos de direitos, né? Os negativos e os positivos, né? Na Constituição Federal só entram os negativos, que é, enfim, a explanação de quais são esses direitos inatos que a gente já nasce com e que vieram de Deus, de que falou o Paulo, né? E a proibição formal do Estado de violar esses direitos. A Constituição Federal Americana só inclui isso, né? Nas sete emendas em que ela descreve qual é a regra do jogo, nos 7 artigos principais, onde ela descreve o que é cada poder, cada um dos 3 poderes, e qual é a relação entre a União e os Estados, e os 10 itens da Bill of Rights, como ele falou. Todo o resto, que um desses outros direitos inatos, pelas mesmas razões que o Paulo descreveu, é o direito à propriedade, né? A propriedade do resultado do seu trabalho, né? Então, qualquer direito positivo, que são aqueles que implicam que o Estado faça alguma coisa, não que ele não faça alguma coisa, né, como são no caso dos direitos negativos, né, implicam que o Estado faça alguma coisa para que o titular desse direito desfrute esse direito, esses ficaram relegados para as constituições estaduais, né, e requerem a anuência de quem vai pagar a conta. Então, tudo bem, você quer ter um nível de educação X, ou o direito a uma casa Y, ou todo mundo ter direito a um computador, ou sei lá mais o quê, custa tanto, sai tanto para cada um e vai para a sua cédula da eleição, como foram agora, né, hoje, na eleição americana, 132 emendas das constituições estaduais estão sendo votadas hoje lá, com esse sentido, né, porque são emendas que implicam em algum custo para os demais contribuintes, então os demais contribuintes têm que declarar a sua anuência a eles. Então isso vai para a cédula, não é o Congresso que decide e nem muito menos um Alexandre de Moraes da vida, né? Nem o Legislativo Estadual, nem ninguém. É o eleitor, quer dizer, quem vai pagar a conta tem que dizer, olha, sai tanto para cada um para fazer isso. Você topa sim ou não, né? Isso é democracia, né? E o Brasil está precisando romper essa censura para aprender o que é democracia, porque
Em português não existe democracia. Nenhum país de língua portuguesa jamais viveu 5 minutos de democracia. E nós precisamos aprender o que é, humildemente, sabe? Para não ter mais esse tipo de gente montando no nosso cangote como estão montando hoje. Existem tecnologias simples e transparentes para evitar que isso aconteça. E não é que evita, impede, virtualmente impede que aconteça, né? E estão aí para quem quiser aprender. Diga, Zé, rapidinho para a gente fechar. Olha, o Gutenberg, quando inventou a prensa, ele provocou esse tipo de reação e foi inclusive para as religiões e acabou criando um grande cisma lá de Lutero exatamente por informar o que era o conteúdo da Bíblia. Em seguida, toda a imprensa ou a liberdade de expressão acabou prevalecendo e provocando crises. E nós, na minha avaliação, estamos diante de um novo momento, que é exatamente esse novo mundo da comunicação, que são as páginas, a internet, páginas e outras que vão aparecer. Acredito que aparecerão muitas e muitas daqui para frente, cada uma com a sua característica, e sairemos desse monopólio horroroso que está sufocando a todos, né? E isso provoca um debate muito profundo. Só que eu acho que não pesaria tanto nas tintas para dizer aí sobre dar um murro na cara do outro, ou já partir para a agressão, ou pegar nas armas. Nós estamos num momento, sim, de definição e de discussão qual o modelo de democracia que queremos daqui para frente. A Constituição brasileira é muito grande, mas foi intencionalmente grande assim. Foi uma Constituição brotada exatamente do pós-ditadura aqui no Brasil. Então, isso acabou provocando uma Constituição detalhada. E, para se ter uma ideia desses detalhes, e que não adianta só escrever, né, a liberdade de expressão, ela redunda, tem várias partes da Constituição. Então, não adianta ter uma Constituição detalhista se ela não é seguida. Eu me lembro do deputado Miro Teixeira, que ele dizia o seguinte: a Constituição deveria ter apenas 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deveria ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário.